Não existe um favoritismo total, embora a gente reconheça que o Flamengo seja o favorito do jogo, mas não existe um favorito total num jogo único. Se fossem 2 jogos, podia até ser diferente. Mas, assim, se nós soubermos nos comportar com alguma qualidade e com simplicidade no que fazemos, a gente pode complicar o jogo, pode sair de lá com o título, que é o que a gente mais pretende desde que aqui chegou. Louco, que golaço! Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês aqui um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil falando só de futebol. Não vamos falar aqui de arbitragem, somente de futebol, porque, cara, arbitragem polêmica enche o saco. A gente sabe que os caras erram, a gente sabe que é chato ficar ouvindo toda hora sobre a arbitragem. Então, resolvi cortar aqui a parte, a gente só vai ouvir os comentaristas falando da bola, do futebol apresentado por Flamengo e por Santos, tá bom? Quero pedir para você o like, se você é flamenguista, inscreva-se no nosso canal, seja bem-vindo, compartilhe o nosso vídeo e deixe seus comentários aqui no vídeo. Palpite para a final da Libertadores. Eu acho que será 2-0 para o Flamengo. Eu acho. Tá bom, galera? Tamo juntos. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição, ESPN Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Vamos ver como é que foram os embarques, porque as duas equipes já estão a caminho de Guayaquil e a gente aproveita para ver também se os treinadores na entrevista coletiva de ontem deram alguma pista do que pode ser essa final de Libertadores. Faltam 3 dias e a torcida, claro, tanto do Flamengo quanto do Atlético, foi lá dar aquela moral na saída do time. Bora! Vamos ver as duas torcidas. Olha ali o cachorro, cara. Essa cena foi demais, galera. Torcedor do Mengão com o cachorro e a bandeira, cara. Foi demais. Eita, acelera coração. Tá chegando a hora, nação. Caramba, olha isso, galera. É de arrepiar, rapaz. Olha a diferença, rapaz. Quer ver mostrar outra torcida? Quer ver? Olha aí. A calmaria, parece aquela abertura de... E nos credencia a um bom jogo no final de semana, todos preparados, todos atentos, focados e concentrados em fazermos o nosso melhor. É natural que o resultado não se administra. Eu não tenho dúvidas e receio em afirmar que nós faremos um grande jogo e vamos fazer o máximo de todos nós para que alcancemos o melhor resultado. Não existe um favoritismo total, embora a gente reconheça que o Flamengo seja o favorito do jogo, mas não existe um favorito total num jogo único. Se fossem 2 jogos, podia até ser diferente. Mas, assim, se nós soubermos nos comportar com alguma qualidade e com simplicidade no que fazemos, a gente pode complicar o jogo, pode sair de lá com o título, que é o que a gente mais pretende desde que aqui chegou. Tá desanimado. Desanimado, você achou? Os dois estão ali num tom ameno, né? Mas o Felipão tá desanimado. Você acha que ele está desanimado com o grupo? Porque a gente já viu ele criticar a postura pós-classificação. Tá tranquilo. Nossa, ele tá jogando também um pouco dessa carga para os atletas que precisam se mexer, né? Não, ele tá tranquilo, eu acho que tá tranquilo. O ambiente do Atlético vai mudar até sábado. Claro que muda. Eu não consigo assim, pelo que eu convivo, tá eu não consigo ver ele desanimado. Você não desanimado. No vestiário também? Tô desanimado, eu só acho que vai mudar. O Felipão é mestre nisso e outra, é diferente. Se você não mudar a chavinha numa final, você passa vergonha. E mesmo que não fosse Felipão, né, Zé? Uma final de Libertadores. Claro. Mas é isso que eu falo. falo Final de Libertadores, você muda a chave. Essas entrevistas de motivação externa, o cara foram ontem depois dos jogos. Hoje, com esse embarque, já foi outro cenário. Hoje, com esse embarque, com essa multidão em Curitiba, no Rio de Janeiro, já é outra coisa. O Felipão saiu lá caminhando, foi cumprimentado pelos funcionários
do Atlético, depois caminhou até o ônibus. Mas é o que eu quero mesmo. Já é outra história. Como eu quero uma final tão, assim... Você não pode ser inimigo da alegria. É uma final de Libertadores da América. É o que eu tô falando, entendeu? porque a pessoa não pode entrar nessa bad vibe, que é o seguinte, você vai e não é, vamos lá ver o que vai dar, já chegamos onde chegaríamos. Não, mas não tem isso. Não, o atleta tem que pegar o cartão de embarque, entrar no avião e falar, meu irmão, agora é o nosso jogo da vida. Porque o Atlético, de fato, mas eu tô dizendo mais até importante pelo da história do retorno, clube, cara. sem dúvida alguma. Mas eles sabem disso. Sabem. Mas eles sabem disso. Aqui o Felipão, eu acho que assim, tanto o Felipão como a sua comissão técnica está trabalhando internamente esse tipo de situação. E o Flamengo, qual que é a motivação? A motivação é o jogo do ano também. Claro que é. É o jogo do ano. É entrar para a história. O jogador tem que ter essa... Primeiro, jogar pelo Flamengo. Já é uma motivação, por si só, já é uma das maiores, se não a maior motivação. Jogar pelo Flamengo, representar a torcida, entrar em campo, respeitar o seu trabalho, né? Entender que vai passar uma história na cabeça de cada um, vai passar um filme, o que ele passou até então para chegar nesse jogo. Tem uma série de coisas importantíssimas na cabeça de um jogador, não só a final. Porque a final, nós só estamos vendo o produto final. Sim. Né? É uma história toda para chegar até lá. A construção para chegar a essa história é sensacional. Pensando nisso, vocês acham que o Dorival fez bem ontem em colocar os titulares ali? A gente viu... Ah, cara, Dudu. A gente viu um jogo que, assim, em tese, se esperava um jogo de cumprir tabela e o Flamengo vai lá e do começo ao fim se mostra disposto a vencer a partida, Praz. Se os caras tivessem condições, esse análise interdisciplinar que a gente fala, né? Sim. Não só o jogador que a gente falou, o jogador querendo jogar, mas se eu tivesse carta branca e tivesse o aval das outras áreas do clube, com certeza, botaria todo mundo que tivesse condição de jogar, botaria. Mas ontem foram alguns lances que eu fiquei pensando muito de... Claro, principalmente né, no final do primeiro tempo, aquele lance, né? Aquele. E teve um do Léo Pereira, logo na volta também do segundo tempo. Ele cai, o jogador cai por cima dele, não é? Porque, ô Dani, aqui nós temos 2 ex-atletas e que conhecem muito bem. Talvez quando eu vou fazer uma pergunta que eles já... É muito fácil de responder. Perguntava para o Praz, Zé, vou perguntar uma coisa para vocês. Tem jogo agora, mas tem a final. Vocês querem jogar esse também? Sim. Depende. Não, mas você ia falar assim. O jogador sempre quer. O Canizares ficou fora da Copa, caiu um vidro de perfume e ele pisou. Eu sei que faz parte do... Claro, mas sim, o prazo que eu Mas falo... aí é imponderável. Entrar no campo ou não é ponderável. Mas só se eu tiver com alguma lesão, alguma dor, algum sinal, mas não entrar em campo porque eu posso sofrer um choque. Não, isso não. O atleta também tem que pensar, mas o Arrascaeta, ele tá medindo, ele vai dosando. E você vê que a tomada de decisão, a gente já alertou aqui, às vezes no chute, ele não chuta de fora da área como ele chutava, porque ele tá dosando. O Flamengo tem a competência suficiente para... Claro, não, pela comissão. Mas é que ontem, durante a transmissão, deram um golaço do Pedro, mais um, né? Falavam muito sobre isso. O elenco conversou com o Dorival, teve o papo, vamos tentar entender. Porque o atleta sempre vai querer jogar. Mas eu seguraria, eu acho que foi um risco, mas já foi, o Flamengo ganhou. Aliás, vamos falar disso aí daqui a pouco, né, da arbitragem. Mas... Já a gente chega na arbitragem. Alguém se machucou? Não. Não, ninguém se machucou, tá tudo bem. A gente não quer que se machuque, mas... Agora eu acho que teve uma coisa importante também nesse jogo de ontem, assim, o gol de letra do Pedro é lindo, o Arrascaeta fazer um gol é legal, mas assim, o gol do Marinho e a defesa, tem uma defesa do Diego Alves, que eu acho que são importantes pro grupo, no sentido de estar todo mundo na Libertadores na mesma página, Prati. Você consegue colocar isso no mesmo bolo, assim, de se precisar em determinado momento, isso dá confiança mesmo que a pessoa fique no banco? Claro que dá confiança. Dani, o Flamengo ter vencido uma partida 4 dias da final da Libertadores, utilizando alguns titulares que vão estar em Guayaquil e outros que não serão titulares, mas podem jogar em Guayaquil, é uma boa notícia para todo mundo. O Marinho fez o gol, o Marinho teve participação, algumas boas participações, nem jogou tão bem assim, mas fez o gol. O Diego Alves fez a defesa, mas para mim foi mais perda de gol do Marcos Leonardo. Mas tudo bem, o Diego Alves fez a defesa, saiu muito bem e evitou o gol. Então, assim, foi boa notícia, né? Aquela história, o saldo de ontem pro Dorival foi positivo, né? O time venceu, ele deu alguns minutos para quem vai jogar no sábado, alguns que ficaram no banco entraram, alguns que entraram com uma Arrascaeta entraram muito bem, elogiado, inclusive pelo Dorival, que falou que ele conseguiu jogar 45 minutos porque ele foi preparado por 15 dias para isso. Além da final da Copa do Brasil, o Flamengo está fazendo uma preparação especial para ter o Arrascaeta inteiro em Guayaquil. É isso que eu falo. Esses detalhes, as coisas, muitas vezes fogem a gente, né? Sim. Então,
ninguém ia ser maluco de botar alguém que não tivesse condição, que tivesse alguma... Agora, se não tiver, e o risco vai ter sempre, né? A gente comentou aqui. Claro que num jogo oficial é diferente. Às vezes você não tem como parar, tem o choque, as divididas. Agora, em um treinamento pode ter uma contusão, em um lance que ninguém espera. Prats, ontem eu acho que também parece, a gente falou de o que leva para a final. O Dorival está levando na bagagem várias opções para mexer durante o jogo. Ainda continua achando que o Everton Cebolinha pode ser essa alternativa não, mas para começar, não. Não, prioritária só para mexer jogo. E o Marinho retomou confiança. Eu acho que o Marinho, a partida dele ontem foi interessante, mas eu acho que o Marinho pode ajudar o Flamengo. Por quê? Porque não, o Marinho não foi bem ontem. O Marinho a gente não consegue entender. Não empolga muito. Às vezes ele joga bem uma partida, na outra ele desaparece. Ele é muito irregular. Né? Eu acho que o melhor ano da vida dele como jogador profissional foi o ano na época do Santos. Foi para Libertadores, ele foi considerado o melhor jogador e tal. Até fazer o que ele fez na final, né, Zé? Sim, depois ele voltou a ser o Marinho. Depois ele voltou a ser o Marinho que sempre foi na carreira. Ele tem muita qualidade, mas muita irregularidade. Mas, então, se a gente pegar essa fatia de temporada, ele me passa um pouco mais de segurança do que os anteriores. Mas eu queria elogiar também a postura do Gabigol. O Gabigol, ele tem dado esse passo atrás para armar jogadas. Para essa linha ofensiva, ele tem trocado muito de posição. Eu confesso que eu não imaginava ele jogando nessa função. Até pelas características dele, ele sempre foi um cara de linha... Foi um cara que deu uma mudada na mentalidade. Acho que a ida para a Europa e a frustração... Porque todo jogador quer ir para a Europa, quer jogar, quer fazer sucesso lá. E ele passou e teve dificuldades. E aí que está a diferença pro cara inteligente, né? Ele percebeu isso. E com certeza, porque o Gabigol, hoje ele é, como atleta, diferente do que ele era. Tecnicamente sempre foi muito bom, sempre foi sendo na média. Mas agora ele tá mais competitivo, tá mais atleta. Jean Oddi está ouvindo aqui atentamente o nosso papo. Como é que chega esse Flamengo depois do jogo de ontem? Então, Dani, eu acho o seguinte, primeiro, né, não dá para discutir as escolhas do Dorival e da sua comissão sobre escalar os titulares que ele escalou. Eu acho que eles devem estar bastante munidos de informações para tomar essa decisão. Eu acho que, evidentemente, ele teria preferido jogar exatamente uma semana antes da final da Libertadores, né? É o plano ideal de qualquer técnico do ponto de vista físico ou fisiológico, costuma ser assim. Só que o Flamengo vinha de uma decisão de Copa do Brasil contra o Corinthians, não dava para colocar todo mundo na sequência para jogar no sábado, então ele acabou optando por colocar alguns jogadores para atuar contra o Santos. Eu acho que é um bom indício o fato do Arrascaeta jogar alguns minutos, né? Estou olhando para o time titular, estou de acordo com vocês que no aspecto psicológico, na confiança, o que vale é principalmente para os reservas. Eu acho que é ali que a coisa muda, né? Você ter reservas, de repente, mais confiantes para entrar, para mudar um jogo. Pode ser um jogo de 120 minutos, é sempre bom lembrar. Então, é importante você ter essas peças no banco. Mas eu acho que, do ponto de vista dos titulares, eles estão pensando nessa final já faz um bom tempo e a confiança, o foco, a dedicação para essa final, ela vai ser no nível máximo que um jogador de futebol pode ter. Só queria, voltando um pouquinho em relação ao que vocês falaram sobre os técnicos, né, e destacar a tranquilidade dos dois ao falar, às vésperas de uma final de Libertadores. Eu acho que do lado do Dorival, cara, esse é o Dorival Júnior, que a gente sempre conheceu. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara que não se exalta, é um cara que não muda muito o tom das entrevistas em vitórias e derrotas. E isso para mim é algo legal, né? Quer dizer, um cara que consegue manter o equilíbrio em qualquer momento, independentemente do resultado. E do lado do Filipão, aí eu acho que assim, a gente está falando de um senhor de 73 anos, né, com uma carreira absurda e gigante na história do futebol mundial, com seleção portuguesa, com 2 títulos de Libertadores, com título de Copa do Mundo. E aí eu acho que, no caso, não é que o Filipão não tá muito tranquilo, tal, mas evidentemente ele sabe, até mesmo para ele, do ponto de vista pessoal, é uma final importantíssima, como as outras 2 finais que ele jogou e venceu. Mas, evidentemente, é um cara que sabe lidar com esses momentos, cujo o peso do resultado desse jogo para o Filipão, e eu estou falando dos técnicos especificamente, para o Filipão, né, para a carreira dele, não tem o mesmo peso, não vai significar algo tão diferente, como eu acho até que significa também, ou significará para o Dorival Júnior, embora ele também tenha o título. Então, eu acho que são
vamos dizer, olhando para a carreira dos dois técnicos, são relações diferentes e até compreensíveis em relação a essa final. No caso do Dorival, ele é assim, ele é uma pessoa desse jeito. Né? Tá aí, galera. Hoje estamos aliviados, né, galera? Porque assim, o nosso temor ontem, antes do jogo, era a escalação, né? Porque veja bem, a partir do momento que nós ficamos sabendo que o Dorival Júnior escalaria Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz no primeiro tempo, a gente ficou assim com o pezinho atrás. Cara, e se alguém se machucar? Graças a Deus ninguém se machucou. No segundo tempo ele volta com Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta. Daí eu fiquei com mais medo ainda, né, cara? Arrascaeta, meu Deus, proteja ele. Deu tudo certo. Depois entrou também o João Gomes. E graças a Deus, o mais importante ontem era ninguém se machucar. E assim foi, né? Ninguém se machucou. O Flamengo fez uma partida ali, dava para perceber que tinha hora que apertava, atacava bastante o Santos, tinha hora que tirava o pé, tinha hora que você percebia que o jogador não queria correr riscos, né, de lesões, né? Então, assim, foi um jogo bem seguro, né? Um jogo controlado, foi um jogo bem administrado, né? Então, graças a Deus, o plano do Dorival Júnior deu certo ontem para o jogo de ontem e vencemos o jogo. Nem quero entrar em debate aqui de arbitragem, porque houve erro também de não marcação de pênalti em cima do Cebolinha, então nem quero falar de arbitragem. Separei para vocês um trechinho do Futebol 90 e não falasse de arbitragem porque enche o saco essa falação de arbitragem. Então trouxe aqui só os comentaristas falando de futebol, né? E assim o vídeo corre legal, né, galera? Sem estresse, né? Você fica prestando atenção no que eles estão falando sobre o jogo. Muito bem, é isso. Agora vamos preparar aqui mais conteúdos tops, direto de Guayaquil, no Equador. Vamos ficar de olho na imprensa, tudo que eles falarem. Se tiver notícia nova, se tiver novidades, a gente traz aqui para o canal, tá bom? Inscreva-se aqui se você é flamenguista, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos, isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!